Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de informática para carreiras bancárias. E nessa aula eu vou particularizar algo que você já começou a aprender comigo, que são as pilhas de protocolos. Então, na aula que eu apresento as pilhas, eu contextualizo, né, falo do porquê que existe a necessidade de existirem as pilhas, e eu apresento para você as três, né, a pilha OSI ISO de 7 camadas, a pilha TCP/IP de 4 camadas, lembrando que essas duas são pilhas referência, são pilhas originais, e a pilha de internet, que na verdade é uma híbrida das outras duas. Lembrando também que aqui eu vou particularizar, né? Eu vou entrar no detalhamento. Então, quando eu for entrar aqui no detalhamento, você vai perceber que as camadas elas precisam conversar uma com a outra. Inclusive, existe um protocolo particular aqui, que é o protocolo ARP, que ele existe para interconectar o IP, que é o endereço lógico que está numa camada, ao MAC, que é o físico que está numa camada de baixo. E então, por que eu estou falando isso? Porque teve uma questão, uma prova que quem organizou foi a Sebrasp, e nessa prova caiu uma questão dizendo assim, tipo, certo e errado, né? Sebrasp, a última banca organizadora do concurso do Banco do Brasil, lá 1000 anos atrás. A questão dizia assim, que as pilhas de protocolos, a pilha OSI e ISO, ela tinha camadas independentes, que não conversavam uma com a outra, que não dialogavam uma com a outra. Estava errado, né? Na verdade, a lógica das pilhas é o diálogo. A lógica das pilhas é o tempo todo você conversar um com o outro, você trocar uma com a outra, você sempre tem interface, interrelação uma com a outra. Se não fosse assim, não teria motivo, lógica nenhuma, motivo nenhum existir as pilhas. As pilhas existem para essa finalidade. As pilhas elas só existem para essa função. Perfeito? Então, se não for assim, não tem lógica nem existirem as pilhas. Vamos lá, vamos para a pilha OSI e ISO, lembrando que sempre é de baixo para cima, sempre a relação é daqui para avante. E a física é não só o hardware, mas todos os elementos de hardware, né? Todos os elementos vinculados a hardware. Na camada de enlace, como eu expliquei para você anteriormente, nós temos o padrão Ethernet, e além do padrão Ethernet, nós temos o endereço MAC, que é o endereço físico do dispositivo. Deixa eu explicar o Mac e depois a gente volta nele. Vem comigo. Você tem na sua casa um roteador Wi-Fi? Então, todo roteador, ele é físico. Todo roteador tem as entradas lá atrás para você conectar os cabos de rede. Aquele conector RJ45 para você conectar o cabo par trançado. Então, né, todo roteador tem lá todos os seus cabeamentos, todas as suas interligações de cabeamento. Mas, na verdade, né, como via de regra as pessoas não precisam de estabilidade muito alta de fluxo de envio, geralmente elas utilizam Wi-Fi. Eu, por exemplo, no meu home studio, eu preciso de estabilidade porque eu gravo, né? Eu não tenho gravado aulas, as aulas eu tenho gravado aqui nos estúdios, mas eu faço os eventos, né? Os aulões pro quê? Portanto, portanto, eu preciso de internet para não ficar toda hora caindo e travando, né? E quando você tem Wi-Fi, você depende muito dos bloqueios físicos, né? Por exemplo, se você tiver alguma parede de drywall, esquece. O drywall é o principal inimigo do Wi-Fi. Então, se você olhar para o seu roteador, que tem anteninha lá, ou as duas anteninhas, você vai perceber que tem os conectores lá, né? As entradinhas de cabo de rede. E todos têm um endereço, todos têm um endereçamento físico. Então, esse endereçamento físico é justamente o endereço MAC. E aí, voltando novamente para o material, vamos falar um pouquinho do protocolo ARP para depois particularizar na camada de rede, que é a camada dos endereçamentos, o V4 e o V6. Bom, como eu expliquei para você, a camada de rede ela apresenta os endereçamentos que permite que eu saiba o local que eu vou. Mas como assim saiba o local que eu vou? Quando você está em o browser, o navegador,
você digita o URL, né? qconcursos.com. Só que, na verdade, esse qconcursos.com está vinculado a um IP. Provavelmente não é esse IP, mas vamos lá. Então, na verdade, esse aqui é o endereço lógico do dispositivo, ou seja, é o endereço lógico do servidor, do data center, que o site está gravado, armazenado, hospedado. Então, por que eu não preciso digitar o IP no meu browser? Seria completamente antiprodutivo, né? É que existem servidores DNS. E o que são servidores de DNS? São servidores de tradução. Eles traduzem isso aqui, que é o endereço do domínio, que é a URL, e endereço do dispositivo, que é o IP. Então, quando chega aqui no servidor DNS, que está na infraestrutura da internet, esse que é concurso.com, ele faz o endereçamento para o IP correto, permitindo que você acesse o site, e ele faz também o caminho contrário, né? Ele endereça IP em um URL. Vem comigo. Se não fosse a estrutura intermediária da internet, se não fossem os servidores DNS, nós seríamos obrigados a decorar, memorizar o IP do site. E memorizar IP do site é uma coisa completamente contraproducente, né? Imagina, você fica lá memorizando 80.20.2, 20.30.4. Completamente antiproducente. Mas se você digitar o IP correto no browser, no navegador, na barra de endereço, você vai até o local onde você gostaria de ir. E você ir até o local que você gostaria de ir, tudo bem, é até mais seguro. Nas aulas de segurança da informação eu vou contextualizar isso. Em tese é até mais seguro você ter um endereçamento com essa estrutura, né? O endereçamento com IP. Só que do ponto de vista comercial é horrível, né? Entra no site lá, 200.20.80. Não dá, né? Então, voltando para o material. Então, o endereço IP, que eu vou detalhar daqui a pouquinho, ele precisa conversar com o endereço MAC. E quem faz essa inter-relação? O protocolo ARP. O protocolo ARP é um protocolo, traduzindo, né, para a forma que cai em prova, é um protocolo de tradução entre IP e MAC. Ou seja, ele consegue fazer a inter-relação entre essas duas camadas e protocolos que estão nessas camadas distintas. Vamos lá. Então, lembrando daquela questão lá da Sebrasp que eu falei para você. Olha como tem um erro conceitual essa questão. Considerando o funcionamento da pilha OSI-ISO, uma camada não conversa com a outra. Então é claro que uma camada conversa com a outra e uma camada precisa conversar com a outra. E justamente uma camada conversar com a outra possibilita que você tenha o que a gente entende como a internet, que a gente entende como lá na aula passada, quando eu apresentei para você as pilhas, eu contextualizei isso para você, né? Eu detalhei isso para você, né? Eu listei isso para você, que é exatamente a inter-relação entre as camadas e entre as relações de camadas de acesso e envio. Nesse sentido, nesses termos, a gente pode considerar, a gente pode entender que, portanto, uma camada precisa conversar com a outra. Só que, se eu fosse listar para você os elementos sobre pilhas que mais caem em prova, eu diria que a abordagem sobre os endereços IPv4 e IPv6 cai muito em prova, cai absurdamente em prova. É uma abordagem absurda em concurso público. Então vamos lá, vamos desenvolver, vamos trabalhar, vamos desenrolar esse conceito. Vamos lá para o material. Bom, o Internet Protocol, como eu falei para você, é o endereço lógico do dispositivo. E toda vez que você encontrar numa aula o termo dispositivo, toda vez que for citado de qualquer maneira dispositivo, o dispositivo ele refere-se sempre a um hardware. Dispositivo pode ser o smartphone, pode ser o data center, pode ser o computador. Bom, o primeiro padrão de endereçamento que a internet criou foi o IPv4. O IPv4 ele tem 32 bits e tem uma estrutura. Vamos utilizar esse IPv4 aqui para trabalhar o exemplo de como vai cair em prova
Nossa, teve uma questão da FGV que foi sacana sobre endereçamento. Ó, esse aqui é o endereço, né? IPv4. Qual o primeiro elemento importante sobre IPv4? O IPv4 ele é decimal. O que significa isso? Que ele tem números que vão de 0 a 9. Só que, na verdade, cada grupinho desse, separado por ponto, prestem atenção, isso vai ser importante. Cada elemento desse chama-se octeto. Então, o IPv4 ele tem 4 octetos. Sempre 4 grupos separados por ponto. Lembre que ele é decimal, então ele só pode ter números, mas não quaisquer números. Cada octeto ele pode ter números que vão de 0 a 255. Isso é muito importante, né? Então tem um tipo de questão, vem comigo. Tem um tipo de questão que é assim, né? Que a FGV faz, que a Sebrasp faz, eu já vi até na VUNESP. Indica a alternativa que apresenta o IPv4 válido, o IPv4 habilitado. Então, em primeiro lugar, o que você tem que procurar é se tem os 4 octetos separados por ponto. Em segundo lugar, se tem apenas números. E em terceiro lugar, se estes números vão de 0, você pode ter o IP 0000. E você pode ter o IP 255, 255, 255, 255. E tudo que está no meio aí. Ah, mas e as classes? É verdade, tem as classes. Tem as categorias. Mas isso cai hoje para TI. Né? Então não vamos cometer o erro do exagero. Não vamos trabalhar mais do que a gente deveria para cometer o erro do exagero de você estudar aquilo que vai muito além do necessário. Então, a primeira coisa é você bater o olho e verificar se algum desses endereçamentos ele tem um número maior que 255. Então, teve uma prova, nunca me esqueço, teve a prova da FUNAI. Tem FUNAI 2023, acho que a anterior foi 2017, 2016. E nessa prova, e assim, né? Não caía informática para fiscais. Porque a informática caía para a Receita Federal, para auditoria analista, lá no início dos anos 2000. Aí parou de cair. Aí no concurso de 2022/2023 voltou a cair. Para auditoria analista. E todos os Cefas do Brasil caem. Eu sei que você estuda para banco, né? Mas entenda por que eu estou contando essa história. E aí os alunos, eu dava aula numa turma presencial de auditor da Receita Federal. Eu nem dava informática, porque não tinha informática. Eu dava aula de administração, que é outra matéria que eu ministro. E aí teve a prova da FUNAI, eles iam prestar, porque a banca era afinada ESAF, que nem é mais banca organizadora. E aí teve uma questão que falava assim, indica a alternativa que apresenta o IPv4 válido. E se você olhasse nas alternativas, as 5 alternativas eram endereçamentos assim. E a que não apresentava um endereço válido era justamente aquela que tinha um número que ia além do 255. Que é, sei lá, 300 e pouco. Então, para a pessoa que nunca estudou aquilo, via aquele monte de número, achava que tinha que fazer regra de 3, achar a raiz quadrada. Mas quem sabia dessa estrutura de endereço foi uma das questões mais fáceis da prova. Voltando para o material. Bom, cada octeto, olhando para cá, cada octeto tem 1 byte, que é uma unidade de medida da informática. E 1 byte corresponde a 8 bits, que é outra unidade de grandezas da informática. Então, como eu chego nos endereços de 32 bits do IPv4? Cada octeto, e são 4 no total, cada octeto tem 8 bits. Então, 4 vezes 8, 32. Esse é o IPv4. Vamos lá. Só que, na verdade, a velocidade em que hoje é criado um site na internet é absurdo. Existem ferramentas que permitem que você crie site com uma velocidade muito grande e com um profissionalismo muito grande, né? E agora, certamente, tem alguma ferramenta de inteligência artificial que cria site. Certamente. Se você entrar no ChatGPT gratuito, né, no 3,5, que a OpenAI disponibiliza. Eu nunca tentei fazer isso, eu utilizo para outras coisas.
Mas se você for lá no GPT e pedir para criar um site através de um HTML e que você quer XYZ, ele cria. Não tem problema nenhum, ele cria, inclusive, bem rapidamente. Portanto, cada vez mais, né, a velocidade de criação de sites é imensa na internet. E por mais que você tenha uma combinação muito grande entre esses 4 octetos e cada um podendo ter 255 números, 256, né, contando com zero, a internet ela precisava de mais. Foi pouco para toda a estrutura da internet, toda a conceitualização da internet. Então a internet migrou para uma nova estrutura de endereçamento que é o IPv6. Vamos a ele. Deixa eu apagar aqui tudo que eu expliquei sobre o V4, você já entendeu, né? Vamos para o V6 agora. O IPv6, vamos aqui montar uma estruturazinha. AB12, dois pontos, A1, C4, dois pontos e assim por diante. Bom, a primeira caracterização do IPv6 é que os elementos são separados por dois pontos e não por ponto. O segundo elemento, que como você pode perceber, tem letras e números, porque ele é hexadecimal. E quando você é hexadecimal, você tem todos os números e as 6 primeiras letras do alfabeto. Hexadecimal. Então essa é a primeira diferença, né? O IPv4 é decimal, o IPv6 é hexadecimal, e ele tem esses elementos separados por dois pontos. Cada elemento desse chama-se duocteto. E cuidado, não são 6, né? Você tem 128 bits de endereçamento. Cuidado, não são 6, são 8. É que eu não vou escrever os 8 aqui, senão não tem nem espaço. Então são 8 duoctetos separados por dois pontos, cada duocteto é hexadecimal, pode ter todos os números e as 6 primeiras letras do alfabeto. Então do mesmo jeito que lá no decimal, se tiver alguma coisa maior que 255 está errado, aqui no hexadecimal, se você tiver qualquer coisa além do F, está errado também. E aí vamos pela lógica, né? Se um octeto ele tem 1 byte, um duocteto tem 2 bytes. Se um byte é composto de 8 bits, 2 bytes são compostos de 16 bits. Então, você tem a estruturação. Quando você tem 16 bits vezes 8 duoctetos, você chega até 128. Uma outra questão importante sobre o duocteto é que ele pode ser simplificado. O IPv4 ele não pode ser simplificado. Então vamos imaginar que você tenha um endereçamento B1, C4, 2.0000, 2. C1, 23. Você pode representar o IPv4 eliminando zeros. Por exemplo, B1, C4, 2 pontos, C1, 23. Isto aqui não é pegadinha. Isso aqui é o duocteto 0000. Vamos lá. Bom, então se eu sair de uma estrutura de 32 bits e fui para uma estrutura de 128 bits, então, na verdade, eu quadripliquei os números? Não. Quando você sai de uma estrutura de 4 grupos de decimais, até 256, e vai para uma estrutura que é uma estrutura hexadecimal, você potencializa a possibilidade de endereçamento para uma quantidade absurda. Então, você chega a 10 decilhões de endereços. E olha só, quando a gente pensa nessa quantidade numérica, 10 decilhões de endereços, meu chapa, pode ter certeza que vai ser você, seus netos, seus bisnetos, e 5 ou 6 gerações para frente, que não vai comportar, porque é uma quantidade de endereços que resolve a parada, pelo menos aí para as próximas décadas. Uma outra questão importante é que cai muito em prova que todos os endereços vinculados a IPv4, eles foram transportados para IPv6. Na verdade, está errado e não tem muita lógica isso. Os dois endereçamentos eles convivem entre si, o IPv4 e o IPv6. Até porque,
Se a grande necessidade de você migrar para o IPv6 é a necessidade de tamanho, por óbvio, não teria lógica nenhuma você simplesmente pegar tudo que já estava no 4 e sobrecarregar de antemão o 6. Então existe uma correlação entre os dois, existe uma convivência entre os dois, existem endereços V4 e os novos endereçamentos são V6. Beleza? Voltando para OSI e ISO, só para a gente completar aqui o que eu já tinha falado para você. Aqui tem a camada de transporte, que tem os protocolos TCP e UDP. Isso eu trato com você a posteriori. Depois eu tenho a camada de sessão, que é a camada mais básica, a camada mais estrutural. É a camada se eu estou logado ou deslogado no sistema. E aí tem a camada de apresentação. Lembre que a camada de apresentação é aquela que apresenta os seus atributos. E na informática, toda vez que eu falo de atributo, eu falo de características que não mudam a natureza do conteúdo. Então, por exemplo, criptografar é você transformar um conteúdo legível em ilegível, para depois reverter essa relação e transformar esse conteúdo novamente em legível. Só que você não muda a natureza do conteúdo. Por isso que é um atributo. E compactação, né? E, finalmente, a camada de aplicação, que é a camada dos serviços, que é uma camada tão relevante, tão importante, que ela vai ter uma aula particular, vai ter uma aula especial. Vamos lá. Lembre que tudo isso que eu te expliquei, IPv4, IPv6, pilha, camada, ARP, nós jogamos lá para as outras aulas, né? Porque quando eu for trabalhar a pilha TCP/IP, próxima aula, quando eu for trabalhar a pilha OSI ISO de internet, todos esses elementos a gente agrega e vincula. Porque, afinal de contas, as 3 pilhas, elas não mudam a regra do jogo. Elas mudam o agrupamento dos elementos, como eu expliquei para você na aula anterior. Muito obrigado pela sua presença na minha aula, pela sua paciência, estar comigo aqui até o final. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação.